Olá, povo lindo! Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de português online. Eu sou a professora Maria de Lourdes, a professora Povo Lindo de sempre. Vamos trabalhar? Primeiro vamos ver a vinheta da prof. E aí daqui a pouco a gente continua, ok? Bom, hoje é o nosso quarto encontro, né, de nosso curso, e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre adjunta adverbial, predicativo e sujeito, entre verbo intransitivo e verbo de ligação, porque esses verbos e esses termos aí acessórios, eles trazem aí alguns pontos de diferença e semelhança que nós vamos conhecer na aula de hoje, ok? Então, vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Então, vamos lá na nossa aulinha. Maravilha? Maravilha. Então, como a prof falou, né? Aqui as diferenças, pegando a canetinha, isso? Vamos pegar a canetinha da prof e vamos trabalhar. Daí, povo lindo, para começar nossa aula e entender aí essa questão da diferença, a primeira coisa que tem que fazer é dar uma olhada aqui na morfossintaxe. Nessa morfossintaxe, é importante que a gente saiba, por exemplo, já que nós vamos mostrar a diferença do predicativo sujeito e do adjunto adverbial, é importante, antes de tudo, que a gente saiba o que é na morfologia e o que é na análise sintática. Então, a gente tem aqui o adjetivo. Um adjetivo, que é na morfologia, quando ele está associado, dando uma característica ao sujeito, depois do verbo, ele vai se chamar predicativo do sujeito, ok? Então, um adjetivo que caracteriza um sujeito, como se chama? Predicativo do sujeito, ok? Então, é o seguinte, o que é um adjetivo? Adjetivo é qualidade, né? É uma característica, um estado, uma origem. Por exemplo, se eu digo eu sou baiana, é minha origem. Eu sou são felipense, que eu vim de São Felipe, é origem, né? Quem é de São Paulo? Paulista. Quem é que nasceu em Salvador? Soteropolitano. Então, isso tudo mostra o que é origem, né? Se você está feliz, está triste, não deixa de ser o que? Um estado, né? Aí você tem características, você tem qualidade. Então, essas palavrinhas aqui, elas todas estão, se estiver associado ao sujeito, tá vendo? E vem sempre depois do verbo. Ai, prof, se não estiver depois do verbo, estiver dentro do sujeito, aí, povo lindo, um predicativo do sujeito deslocado, ou seja, se ele estiver dentro do sujeito, ele fica, né, entre vírgula, a não ser que esteja no início do sujeito e uma vírgula só, mas de qualquer forma, ele deslocado, ele tem que ter vírgula, porque o lugar dele é ficar depois, né, aí do verbo. Se ele estiver antes, por exemplo, dentro do sujeito, tem que ter vírgula. Maravilha? Então é o seguinte, um adjetivo, eu quero que vocês saibam que um adjetivo, quando eu estudo adjetivo, que eu olho a qualidade e característica, é uma palavra variável. Então, adjetivo é uma palavra variável. O que quer dizer isso? Variável. Isso é muito importante no entendimento lá na frente. É uma palavra variável. Quando eu digo, povo lindo, que ela é variável, eu estou dizendo que ela tem variação. E o que é ter variação? É ter o que nós chamamos de flexão. Então, por exemplo, se eu digo a palavra rico, rica, bonito, bonita, tá vendo? Se eu digo ele está contente, eles estão contentes. Então, toda vez que é adjetivo, tem plural. Agora, falando do advérbio. Então, o advérbio é uma morfologia, só que aqui já é invariável, já que nós estamos já vendo aí a diferença. É invariável. 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 É invariável.
prof está tentando escrever mais bonitinho hoje, né? Então, a palavra é invariável. Se ela é invariável, povo lindo, o nome já está dizendo, não tem variação. E quando não tem variação, quer dizer que não tem o quê? Feminino, masculino, singular, plural. A palavra é o que é. Então, se eu digo, por exemplo, a palavra bem, né? É um advérbio. Então, eu digo, ele está bem, eles estão bem. Não existe variação, né? Mal, que é o contrário. Mal. O contrário de bem, mal, com L. Então, eu vou dizer que ele está mal, eles estão mal. Não tem variação. Agora, se eu pego aqui, dentro do adjetivo, se eu tiver falar a palavra bom, vendo? Bom. O meu B não ficou legal, né, povo lindo? Vamos dar uma melhorada aqui. Esse B não ficou bom. Então, vamos voltar aqui, pegar a canetinha. Então, se eu disser que ele é bom, ele é bom. Agora melhorou. Ele é bom, né? Ele é bom. Aí, essa palavra tem plural. Eu vou dizer que eles são bons. E ainda posso dizer, no feminino, que ela é boa. Boa. Que ela é boa. Então, na hora que eu digo ele é bom, ela é boa, eu tenho uma flexão. E aí, o bons, boas. Agora, quando é advérbio, não tem variação. Então, isso é importante que saiba. Por quê? Tem questão que só ele pede, você só precisa saber se é advérbio e se é adjetivo. Aí, é o seguinte, para ser predicativo do sujeito, tem que ser adjetivo, porque tem flexão, concorda com o sujeito. Quando é adjunto adverbial, que não tem flexão, um advérbio é um adjunto adverbial. E aí, povo lindo, é o seguinte, todo advérbio é um adjunto adverbial. O adjetivo, ele pode ser outras coisas que nós vamos estudar depois. Pode ser um adjunto adnominal, pode ser um predicativo do objeto, certo? Então, pode ser outras coisas. Mas aqui, ele caracterizando o sujeito, depois do verbo, ele é um predicativo sujeito. E o advérbio? Advérbio, povo lindo, será sempre adjunto adverbial. Na morfologia advérbio, na análise sintática adverbial. E para que serve um advérbio? O advérbio, ele modifica. Lembra que nós falamos do advérbio, mas nós não fizemos uma definição. Observe que aqui eu estou definindo. Enquanto o predicativo sujeito tem uma qualidade, característica, um estado, a origem do sujeito, e vem sempre depois do verbo, e se tiver deslocado tem vírgula, que é a definição para você entender. O que é o adjunto adverbial? Ele modifica um verbo. Só, povo lindo, que ele modifica também um adjetivo. Vendo? Que é uma qualidade. E modifica também o próprio advérbio. Porém, o que acontece? Essa parte que modifica adjetivo e o próprio advérbio, nós vamos falar em outro momento. Hoje, na nossa aula, nós vamos focar no adjunto adverbial modificando o verbo, tá? Então, quando ele modifica o verbo, o que ele faz? Ele dá ao verbo, ao adjetivo, ao advérbio, uma circunstância. E é isso que a prova quer da gente. Circunstância de quê? Então, ele quer que entenda que é de tempo, de modo, de lugar, de intensidade, de companhia, de dúvida, de causa, negação, afirmação. Tem adjunto adverbial de tudo que você imaginar, tá? Então, é isso. Então, primeira coisa, qual a diferença de um predicativo sujeito e adjunto adverbial? Predicativo sujeito é ligado ao sujeito. Qualifica o sujeito. E adjunto adverbial modifica o verbo. Então, assim, se a gente pegar assim, como palavra que marca bem isso aqui, você vai lembrar. Um predicativo sujeito, o que é que ele faz? Ele qualifica. Vamos ver? Qualifica. Então, o predicativo sujeito, a função dele é qualificar. Qualifica, né? O sujeito. Qualifica o sujeito. E o que faz? E o que faz o advérbio? Modifica, tá vendo? Então, o advérbio, ele faz o quê? Ele modifica. A função dele é modificar. Já teve prova que perguntou se o adjetivo modificava e se o advérbio qualificava. Então, fica atento aí
há alguns enunciados que cobrem essas coisas. Então, modifica. 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 Muito bem. Aí, como a gente sabe que modifica verbo, adjetivo e o próprio advérbio, aqui nessa aula nós vamos tratar ele modificando o verbo. Modifica o verbo. Aí, quando formos fazer termos ligados ao nome, aí a gente volta com esse assunto que a gente faz, termo ligado ao nome, termo ligado ao verbo, e aí eu aprofundo quando o advérbio modifica o adjetivo e o próprio advérbio. Hoje nós vamos falar dele modificando. Então, ficou claro aí já de início, isso é importante, essa primeira tabela aqui. Adjetivo, advérbio, morfologia, classe, né? Gramatical. Quando for adjetivo, é variável. Quer dizer que é variável? Masculino, feminino, singular, plural, até gênero, né? E número. E quando for o advérbio, é invariável. Então, não tem masculino, feminino, singular, plural. Daqui, povo lindo, a única palavra que existe que você vai ter uma flexão é a palavra todo. Todo. Aqui, ó. Todo. Ó. Todo. Essa aqui é raro cair sem prova, mas é para que vocês fiquem sabendo, ó. Todo. É uma palavra masculina. Então, eu vou dizer assim, o rapaz está todo molhado. Molhado inteiro. E aí, seria dizer, a menina está todo molhada. Tá vendo? Mas, com o tempo, isso foi modificando. Então, o único advérbio que tem masculino e feminino é todo e toda. Toda. Vendo? Todo e toda. Agora, é no sentido, assim, de inteiro. A menina inteira, a menina, né? Toda. No sentido de toda. Aí você sabe que é a única palavra, mas quase não cai em prova. Você sabe o resto tudo. Então, lembra que não existe menos, que é só menos? Lembra que não existe meia no sentido de um pouco, quase, que é meio? Então, a professora está meio rouca, não existe meia, né? A porta está quase aberta, então a porta está meio aberta, né? A porta está meio aberta, né? Então, eu vou dizer sempre, são palavras invariáveis. Bom, então vamos que vamos. Feito isto, vamos para... aqui para o adjunto adverbial e o predicativo sujeito com o verbo intransitivo. Então, eu vou mostrar para vocês como que ele aparece com o verbo transitivo e depois como ele aparece com o verbo de ligação. Quando o predicativo e o adjunto adverbial aparecem com o verbo transitivo, vai ser o seguinte, primeira coisa, não vai modificar nada, em termos de modificar o tipo de verbo. O verbo continua sendo a mesma coisa. Por quê? Porque o verbo transitivo, ele é um verbo de ação. Então, quando eu digo aqui, o rapaz nasceu, aí eu vou e pergunto, ó, quem nasce, nasce. Isso aqui tem uma ação, né, povo lindo? Ó, ação. Isso aqui é uma ação. É a ação de nascer, ok? É uma ação. Então, quem nasce, nasce. Pediu algum complemento? Não. Quem nasce, nasce. Quem chega, chega. Então, eu já sei que o quem, na minha oração, é o sujeito. E que este verbo aqui, né, nascer, é um verbo que não exigiu complemento, logo ele é um verbo intransitivo. Lembrando, para quem está vendo esta aula aqui, a gente já estudou nas outras aulas os 5 tipos de verbo passo a passo. Aqui a gente só está falando das particularidades, tá? Então, o verbo intransitivo eu já ensinei, já falei sobre definição, fizemos exercício e tudo na aula 1, 2 e 3, tá? Agora, aqui a gente só está pegando essas particularidades, por isso que o meu foco é na particularidade. Muito bem, então já sei aqui, sujeito e verbo transitivo. Aí, na segunda frase, o rapaz nasceu em Salvador. O rapaz nasceu em São Paulo. Aqui, esse lugar, aqui está modificando o lugar. Então, ó, quem nasce, nasce onde? Não é isso? Não posso dizer nasce onde? Toda vez que eu digo onde, eu vou responder como lugar. É o lugar que ele nasce. É o lugar. Então, o que acontece? Este, em Salvador, está modificando o verbo nascer. Onde que ele nasceu? Então, está modificando o verbo. E quando modificou, o que que ele fez? Ele deu uma circunstância de lugar. Então, por isso que é um adjunto adverbial de lugar. Então, rapaz é sujeito, verbo transitivo, adjunto adverbial
normal. Mudou alguma coisa com o verbo? Não, não mudou absolutamente nada. Agora, o rapaz nasceu a 12 de abril. Povo lindo, quando a gente fala 12 de abril, a gente fala em, né? Eu nasci em 10 de julho. No coloquial, tudo bem. Agora, o correto mesmo é a 10 de julho, a 12 de abril. É só um esclarecimento. Quem nasce, nasce, mas eu posso dizer nasce quando. Se eu falar nasce quando, vai dar noção de quê? De tempo, não é isso? Tempo. Se dá aqui uma noção de tempo, né, povo lindo? De tempo, então eu já sei que este tempo está modificando o verbo nasceu. Que tempo que ele nasceu? 12 de abril. Então, é um disjunto adverbial de tempo. Perfeito? Perfeito, não mudou nada com o verbo. Aí, onde que tem aí a particularidade que é importante a gente prestar atenção? Ó, o rapaz nasceu bem. Aí eu vou dizer, nasceu como? Ó, quem nasce como, né? Ele nasceu como? Ah, ele nasceu bem. Mas eu vou dizer que o rapaz nasceu rico. E vou dizer também que nasceu bem. Não é isso? Então, muito bem. E aí eu vou perguntar. Quando eu perguntar, ó, rapaz nasceu como? O rapaz nasceu como? Quer dizer, esse como aqui, ó, dá para perguntar tanto para a palavra bem como para a palavra como. Então, aqui é que mora a primeira particularidade. Por quê? Porque na hora que eu disse que o rapaz nasceu bem, vendo, ó, bem, que é esse aqui, ou o rapaz nasceu rico, não sei porque aqui não está grifado, outro não está, mas tudo bem. Rico, eu fiz a mesma pergunta, como? E aí o que acontece? Quando a gente fizer essa pergunta, dá uma noção que tudo é modo, não é? Nasceu como? O modo como ele nasceu. Acontece, Paulina, que bem é um advérbio, né? E quando for advérbio, modifica o verbo. Então, bem aqui está modificando o verbo nasceu. Então, está modificando o verbo. Agora, nasce como rico. Quem que está rico nessa frase, povo lindo? O rapaz. Quem que está rico? Então, rico é o que aqui? Qualidade característica do rapaz. Se a qualidade característica do rapaz não é mais adjunta adverbial, então isso aqui passou a ser um predicativo do sujeito. Então, fique atento. Quando você encontrar essa ideia do como, fica atento. Por quê? Porque o como, você vai olhar. Respondeu com um adjetivo, tá vendo? Que é aquilo que a gente viu lá na primeira parte. Adjetivo. Ou respondeu com um advérbio. Certinho? Se responder com advérbio, vai ser adjunto adverbial de modo e vai modificar o verbo, tá vendo? Se responder com adjetivo, não modifica verbo. Adjetivo não modifica verbo. Então, vai modificar o sujeito, então vai ser predicativo do sujeito. Então, esse é o detalhe desse slide aqui que a gente está vendo. O adjunto adverbial e o predicativo do sujeito, junto com o verbo transitivo, muda alguma coisa, povo lindo? Absolutamente nada. O verbo transitivo é ação, continua sendo o verbo de ação. Agora, o que acontece? Ele vai modificar ou qualificar, vai receber, né, esses complementos aí. Quando modifica o verbo, é uma adjunta adverbial. Quando qualifica o sujeito, predicativo do sujeito, ok? Tudo lindo? Então, muito bem. Então, já sei. O advérbio modifica. O adjetivo qualifica o sujeito. E aí, tudo certo. Perfeito e lindo? Perfeito e lindo. Então, vamos que vamos? Vamos que vamos. Então, só voltando aqui. Então, observe que nesta tabela que nós fizemos aqui, ó, a gente acabou de ver isso no exercício, ó. Adjetivo, rico, lembra? Tem rico e rica. Adjetivo, predicativo, sujeito. Tava lá, bem. Bem, o contrário de bem é mal, não tem plural, invariável. Modificou o verbo, então, por isso, adjunta adverbial. Então, vamos? Vamos. Agora, nós vamos falar desse mesmo adjunto adverbial e predicativo sujeito quando ele estiver junto, né, com verbo de ligação. Então, agora, eu vou ter na minha frase um verbo de ligação. Então, no outro era verbo intransitivo. Lembrando aqui, ó, verbo intransitivos. Falando. Todo verbo transitivo é uma ação, né? Agora, verbo de ligação. Verbo de ligação tem ação? Não. Não tem mais ação. E para que ele serve? Ele serve para quê? Ele liga o sujeito ao predicativo sujeito. Muito bem. Agora, e se adjunto adverbial e predicativo sujeito aparecendo junto com esses verbos? O que vai acontecer com esses verbos aí de ligação?
você vai fazer o seguinte, você encontrou o verbo, aqui, ó. Ana continua bonita. Primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar se tem predicativo, ó. Quem que está bonita aqui? Ana. Então, Ana é sujeito, bonita está qualificando, modificando o sujeito. Então, bonita, predicativo sujeito. Se fosse João, o que estaria escrito aí? João continua bonito. Tá vendo que ia mudar aqui? Bonita, bonita, bonitas e bonitas. Então, isso aqui é um adjetivo, logo o predicativo do sujeito. Aí é o seguinte, se você tiver em dúvida se o verbo ou não de ligação, você vai trocar o verbo em questão pelo verbo ser estar. Se não mudar ação nenhuma, é porque é de ligação, ó. Ana continua bonita. Se Ana continua bonita, é porque ela está bonita, porque ela é bonita. Então, se eu coloquei aqui, no lugar de continua, tirei continua, e aqui eu coloquei é ou está. Vamos ver, não é ou está. Lembra que aqui já está conjugado, né? Aqui seria, esse é o está, do verbo ser, né? Ou do verbo estar. Do verbo ser ou do verbo estar. Ó, aqui é estar com R, isso, infinitivo. Quando você tiver em dúvida se é um verbo de ligação, pode trocar por ser estar. Se não perder a ação, é que é um verbo de ligação sem medo de ser feliz. Certinho? Certinho. Maravilha. Então, eu já sei, não tenho dúvida que isso aqui é um verbo de ligação, ó. Porque eu troquei por ser estar e deu certo. Lembrando que aqui está conjugado, porque tá é e está com acento. Aqui é do verbo ser e estar, né? Conjugado no infinitivo. Vamos para a segunda frase. Ela permaneceu alegre em casa. Povo lindo, quem que permaneceu alegre em casa? Ela. Não é isso? Ó, ela. Aí você fala, prof, mas se eu colocasse aqui ele, ia ficar alegre também. Sim, mas se você colocar no plural, vai mudar, tá vendo? Elas permaneceram alegres, eles permaneceram alegres. Então, mesmo que não mude, masculino e feminino, tudo, mas mudou qualquer coisa, já é adjetivo. Então, alegre, qualidade, característica do sujeito. Logo, sujeito, predicativo e sujeito. E em casa? Onde? Não é lugar? Adjunto verbial de lugar. Ai, prof, se tiver advérbio, vai modificar alguma coisa com verbo? Não, povo lindo. Adjunto adverbial modifica verbo, só. Então, em casa não é o lugar onde ela permaneceu? Sim. E daí, mudou alguma coisa? Povo lindo, se você tiver o predicativo do sujeito dentro da oração, não vai mudar nada. Tá certo? Ó, o predicativo, se tiver na oração, o verbo de ligação não vai mudar. O que ele tem é que ter predicativo. Se não tiver predicativo, é que ele muda. Aí eu digo, se ela permaneceu alegre, é porque ela é alegre, porque ela está alegre, então eu já sei que é verbo de ligação. Tá certo? E o adjunto verbial continua sem problema nenhum. Nós ficamos com sono à tarde, né? Nós ficamos com sono à tarde. Então, vamos pensar. Se nós ficamos com sono, quem aqui? Quem aqui está com sono? Ó, nós. Não é que eu dizer sonolento, não é isso? Sonolento, sono, sonolento. Povo lindo, se nós ficamos, porque estamos, né? Porque somos sonolentos. Característica do sujeito, conseguir trocar o verbo pelo ser estar, verbo de ligação. E o que seria tarde ali? Deixa eu puxar certinho aqui. Aqui, povo lindo, a tarde é o tempo. Poderia ser à noite, poderia ser de manhã, mas é o tempo à tarde. Então, esse à tarde está modificando o verbo. Tá, mas e aí? Não muda nada. Ficamos quando? À tarde. Mas se eu tenho o predicativo do sujeito, normal, o verbo de ligação continua aí, tá bom? Então, recapitulando. Verbo de ligação pode ter adjunto adverbial ou não. Agora, o que é obrigatório? Predicativo do sujeito. Se tem predicativo do sujeito, o que é que eu faço agora? Eu vou substituir o verbo em questão pelo verbo ser ou estar. Tá vendo? Pelo verbo ser ou verbo estar. Se der certo, não perder ação nenhuma, porque é verbo de ligação, tá bom? Então, mais uma vez, o predicativo sujeito adjunto adverbial pode aparecer com verbo intransitivo e pode aparecer com verbo de ligação. Perfeito e lindo? Perfeito e lindo. Agora, vamos para as particularidades. Quais são essas particularidades? O que acontece aqui? Acontece, povo lindo, que enquanto o verbo intransitivo pode ter os dois ou nenhum, o verbo de ligação pode ter os dois, mas é obrigatório que tenha o predicativo do sujeito. Então, qual que é a particularidade? Tá vendo?
do verbo de ligação. A particularidade. A particularidade é que um verbo de ligação, ele só continua sendo de ligação. Tá vendo? Se o quê? Se vier acompanhado de um predicativo do sujeito. Se não tiver predicativo do sujeito, o verbo de ligação passa a ser um outro tipo de verbo. Então, na hora que eu digo aqui, ó, ela vive alegre. Quem que está alegre? Ela. Ela. Pronto. Aí eu já sei que ela é sujeito. Alegre. Qualidade do sujeito. Característica do sujeito, logo, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, tá vendo? Agora, ela vive alegre. Agora você está em dúvida se esse verbo de ligação. O que você faz? Troca pelo verbo ser ou estar. Se ela vive alegre, é porque ela é alegre, porque ela está alegre. Então, verbo de ligação. Então, a primeira coisa que a gente faz é procurar o predicativo do sujeito. Bom, agora essa mesma frase aqui, ó. Ela vive na cidade. Povo lindo. Ela é cidade. Cidade é ela. É característica do sujeito isso aqui, povo lindo? Não. Aqui eu tenho sujeito, o verbo é o mesmo, mas eu não tenho predicativo do sujeito aqui. Aqui, na cidade, é o lugar. Então, aqui eu vou ter um adjunto adverbial. Eu tenho adjunto adverbial de lugar. De lugar. Cadê o predicativo aqui, povo lindo? De lugar. Certo? Então, eu já sei que esse verbo viver não vai ser mais de ligação, mas como não? Porque não tem predicativo, povo lindo. Um verbo de ligação só continua sendo de ligação se tiver predicativo do sujeito, que é a particularidade desse item que nós estamos falando aqui. Então, esse verbo aqui, ele vai passar a ser, nesse contexto, verbo intransitivo. Por quê? Porque ele tem aqui um adjunto adverbial. Ai, prof, se tivesse, então, objeto direto, esse verbo seria verbo transitivo direto. Se tivesse um verbo transitivo indireto, tivesse um objeto indireto, também. Então, só que eu falo sempre, o concurso público não costuma cobrar o verbo de ligação, por exemplo, com funções de objeto direto ou indireto. Eu nunca vi. Eu já vi até em questão do ITA, tal. Aqui eu nunca vi. Mas você vai ficar atento, porque se eu disser que a casa foi a leilão, foi a do verbo ser. Né? Foi a leilão do verbo ser. Foi a algo, foi a alguma coisa. Então, você fica atento. Se der algo, alguma coisa, alguém, o verbo vira transitivo. Só que aqui é lugar. Lugar, de lugar, o verbo virou verbo intransitivo. Bom? Aí, o seguinte. Ana está bonita. Então, vamos ver isso aqui. Ana está bonita. Se Ana está bonita, porque ela é bonita. Qualidade, característica do sujeito Ana. Sujeito, bonita, qualidade do sujeito, então, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Né? Predicativo do sujeito. Se está, já é do verbo ser estar, não vou ter dúvida, verbo de ligação. Perfeito e lindo, né? Tudo bem. Agora, aqui no lado, eu vou falar, Ana está em casa. Povo lindo, Ana é casa? Não, prof. Não, prof. Muito bem. Se casa não é qualidade, característica do sujeito, esse está que está aqui e esse aqui, com certeza já tem predicação diferente. Por quê? Ana continua sendo sujeito, mas não tem qualidade do sujeito. Em casa é o lugar. Então, a mesma coisa aqui, ó. Adjunto adverbial. Adjunto adverbial de lugar. Se é adjunto adverbial de lugar, está modificando o verbo, né? Então, aqui, ó, modificando o verbo, assim como aqui em cima também, ó. Modificando o verbo. Se modificou o verbo, adjunto adverbial. Então, esse verbo, nesse contexto, passou a ter função de verbo intransitivo. Joinha?
Tá aí a particularidade. Então, mais uma vez, um verbo de ligação, para continuar de ligação, tem que ter predicativo e sujeito. Agora, eu já aproveito para dizer, um predicativo e sujeito pode aparecer com qualquer tipo de verbo, tá, povo lindo? Ele pode aparecer com qualquer tipo de verbo, mas o verbo de ligação, para ser de ligação, tem que ter. Então, ele pode aparecer, o verbo de ligação, aí ele é obrigatório, né? Aparecer. Senão o verbo deixa de ser. Mas posso ter com verbo intransitivo. Não é isso que a gente está falando aqui nessa aula? A gente não viu que já apareceu com os dois? Agora, eu queria dizer para você também que o predicativo sujeito pode aparecer também com verbo transitivo direto. Sem problema nenhum. Aí vai ter o objeto direto e depois o predicativo, por exemplo. Posso aparecer com verbo transitivo indireto, sem problema nenhum. Então, é por isso que vem aquele mito lá, né? Apareceu o predicativo sujeito e é verbo de ligação? Não, povo lindo. Se ele pode aparecer com qualquer um. Pode vir com verbo transitivo direto e indireto. Se eu disser o marido comprou uma caminhonete para a esposa preocupado. Quem que está preocupado nessa história aí? Meu marido? Predicativo sujeito. Quem compra, não compra algo? Compra. Só que ele comprou algo para alguém. A caminhonete é objeto direto. Para a esposa, objeto indireto. Não é? Preocupado, predicativo sujeito. Então, eu tenho aí um verbo transitivo direto e indireto. Então, observe. Predicativo do sujeito pode aparecer com qualquer verbo. Porém, ele é a condição, tá vendo? Do verbo de ligação continuar sendo de ligação. É ter predicativo do sujeito. Tá vendo aqui? Então, com o predicativo do sujeito, ele é a condição para continuar. É obrigatório. Mas pode aparecer com qualquer um desses outros aqui. Fechou? Perfeito e lindo? Perfeito e lindo, Pro. Ana ficou feliz. Quem que está feliz aqui nessa frase? Ana. Se Ana que está feliz, qualidade, característica, estado de Ana. Por que a gente fala isso tudo? Porque está feliz e depois pode ficar triste, não é um estado, não é uma mudança aí de comportamento? Muito bem. Então, vamos lá. Aí, povo lindo, se Ana ficou feliz, é porque ela está feliz. Troquei por ser está? Verbo de ligação. Muito bem. Aí, feliz, sujeito, Ana. Feliz, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Maravilha. E Ana? Ficou bem. E agora? O que aconteceu aqui? O verbo é o mesmo. Ana é o mesmo. Aí aquela história do como que a prof ensinou há pouco. Foi que a Pro ensinou. Que toda vez que você estiver fazendo uma questão, você vai observar. Você vai observar a pergunta se for como. Ana ficou como? Ana ficou como? Nos dois, tá vendo? Na hora que você respondeu aqui, ó, ficou como? Como? Fez a pergunta. Como? Aí a gente respondeu. Bem. Ficou bem. Ficou bem. Ana ficou feliz. Feliz. Ana ficou feliz. Povo lindo, para o nosso concorrente, isso tudo vai ser modo. Vai ser o modo como Ana ficou. Mas para a gente, não. Estamos fazendo essa aula aqui hoje, você nunca mais errar e gabaritar toda e qualquer prova. Fica atento, ó. Quando eu disse como, também, e gente, esse ponto só acontece com como. Quando, é tempo, onde é lugar, quanto é intensidade, aí vai. Aí é o seguinte, quando eu disse aqui bem, ó, eu respondi com um advérbio. Advérbio. Isso aqui é um advérbio. Tá vendo? Bem. É um advérbio. Quando eu disse feliz, é a qualidade. Se é qualidade, adjetivo. Isso aqui é um adjetivo. Pronto. Então, a gente lembra. Quando for um advérbio, ele modifica o verbo. Quando for adjetivo, qualifica o sujeito. Então, vamos só voltar aqui, depois a gente completa aqui, ó. Então, ó, como? Feliz. Qualidade do sujeito? Então,
qualificou o sujeito, predicativo sujeito. Ana ficou como? Bem. Bem modificou o verbo. Se fosse o contrário, seria mal. Porque Ana não é bem. Eu poderia dizer que Ana é boa. Tá vendo? Então, eu já sei que Ana aqui é sujeito e que bem aqui é o modo. Ah, você fala, infeliz é o modo? É modo, mas só que é do sujeito. E o modo do sujeito dá predicativo do sujeito. E o modo do verbo vai dar adjunto, adverbial, adjunto, adverbial, de modo. De modo. Então, povo lindo, isso eu já expliquei, mas eu estou falando de novo para fixar bem essa ideia. Ficar bem claro, porque as pessoas erram muito. As pessoas, tudo que parece que tem predicativo já acha que é verbo de ligação. E tudo que é modo já pensa que é predicativo sujeito ou adjunto adverbial, vice-versa. Então, fica atento. Agora aqui, ó, se Ana ficou bem, se isso aqui é adverbial, isso aqui não vai ser mais verbo de ligação, vai passar a ser verbo intransitivo. Ok? Verbo transitivo. Então, recapitulando, povo lindo, um verbo de ligação, para continuar sendo de ligação, ele precisa ter o quê? Predicativo sujeito. Tá vendo aqui de cima e embaixo os 3 exemplos? Aqui, por que é verbo de ligação? Continua de ligação, porque tem predicativo do sujeito nos 3. E por que aqui os 3 deixaram de ser de ligação? Porque aqui não tinha mais predicativo. E o que tinha aqui? Adjunto adverbial. Aí o verbo passou a ser intransitivo. Então, essa é a particularidade que a prof falou tanto para vocês e trouxe aqui nessa aula de hoje, bem separada, para a gente nunca mais esquecer. Porque a gente sabe, povo lindo, que as provas querem o quê? A particularidade, o que é diferente. Né? Então, por isso que a gente está aqui estudando, atento para gabaritar toda e qualquer prova. Então, só fechando esse esquema aqui, perguntei como. Respondi com advérbio. Respondi com adjetivo. Toda vez que eu respondo com advérbio, então eu já sei que ele modifica o verbo. Se modifica o verbo, é igual um adjunto adverbial. Adverbial. A prof às vezes não abrevia, quer escrever. E nesse caso aqui, em especial, vai ser sempre adverbial de modo, sempre. Se eu tenho essa semelhança no modo. Adverbial de modo. Muito bem. Agora, respondi com adjetivo. O que o adjetivo faz? Qualifica o sujeito. Se qualifica o sujeito, vai ser o quê? Predicativo. Predicativo. Vamos tentar escrever. Predicativo do sujeito. Ok? Tudo lindo? Ah, a letra não fica muito bonita com essa caneta de mouse, não, mas foi, né? Predicativo do sujeito, ok? Então, qual a particularidade do verbo de ligação? Que para ele continuar sendo ligação, precisa ter o quê? Predicativo do sujeito. Se não tiver, ele passa a ser verbo intransitivo. Nesse caso, porque tem aí um adjunto, né? Tem um adjunto adverbial. Perfeito? Perfeito. Então, vamos que vamos. Agora, povo lindo, a nossa última teoria aqui, nós vamos ver, né, dentro dessa aula de diferenças e semelhanças, nós vamos ver o que é mito, o que é verdade. Então, o que é mito aqui e o que é verdade? Então, vamos ver. Ó. Basta ter predicativo do sujeito, que já é verbo de ligação. Que já é verbo de ligação. Pensou? Tá vendo? Foi uma pergunta, eu quero saber de vocês. Tem predicativo sujeito e verbo de ligação. Povo lindo, eu escuto tanto isso. As pessoas falam tanto que não tenha passado ainda para minha aula, né? Porque eu chamo muita atenção nisso. Ter predicativo sujeito, a gente acabou de falar no slide anterior que o predicativo sujeito pode aparecer com qualquer verbo. Porém, ele é a condição do verbo de ligação continuar. Então, isso é um mito, né? Nem todo vez que tem um predicativo sujeito, o verbo já é de ligação. Não, isso aí a gente deixa para o nosso concorrente. Qual que é outro mito ou verdade? Tudo que parece modo, né? Parece modo. É um adjunto adverbial de modo? É, povo lindo. Foi isso que a gente viu. Quando a gente foi lá e perguntou como, não parecia tudo que era modo?
E tudo era adverbial? Não, povo lindo. Então, mito, neste. E mito, também, neste. Então, o que parece modo pode ser um predicativo sujeito. E um predicativo sujeito pode aparecer com qualquer tipo de verbo. Então, fica atento. O aluno que quer entrar em concurso já tem que saber desse detalhe. Viu? Modo aí vai por osmose. Parece. A gente não pode dizer que parece. A gente não pode estar estudando para o concurso público no achômetro, pensômetro e imaginômetro. A gente tem que ter o quê? Certeza. E para ter certeza é que a prof está aqui fazendo para vocês todos esses detalhes. Então, todas as nossas aulas, tudo que for particularidade e detalhe, eu vou sempre fazer uma aula à parte para poder não ficar nada coisa escondido. Eu quero que fique tudo claro para vocês. Então, agora é você pegar isso e praticar e não esquecer qual que é uma particularidade, o que uma prova pode explorar de um assunto aparentemente fácil, né? Os mitos e as verdades. Então, vamos ver isso na prática? Vamos. Ela estava animada. Quem estava animada, povo lindo? Ela. Tá vendo? Sujeito. Perfeito. Animada, tá vendo? Tá tendo feminino. Fosse ele, animado. Então, eu já sei que isso aqui é um adjetivo, tá depois do verbo. Está qualificando, caracterizando o sujeito. Então, isso é o quê? Predicativo do sujeito. Eu já sei que isso aqui é um predicativo do sujeito. Perfeito. E aqui tem estava, não tem? Povo lindo, seja verbo ser estar. Isso aqui é o quê? Verbo de ligação. Porque eu tenho um predicativo. Então, observe, eu tenho um predicativo aqui. Mas esse predicativo também apareceu aqui, ó. Animada. Ela chegou, tá vendo? Animada. Quem que está animada? Tá vendo? Ela. Então, se ela é animada, ela está animada, chegou animada, isso aqui também é predicativo do sujeito, nos dois. Eu tenho predicativo sujeito nos dois, tá vendo? Sujeito. Então, muito bem. Se eu tenho predicativo sujeito aqui e aqui, o que seria o mito? Seria o mito o aluno chegar aqui, ó. Mito não. Achar que isso aqui já é verbo de ligação, porque tem predicativo. Foi isso que a gente acabou de aprender? Não, o predicativo pode aparecer qualquer um. E aí, o que eu vou fazer? Encontrei predicativo e sujeito, eu vou substituir o verbo em questão por ser estar. Se não perder a ação, é verbo de ligação. Mas se perder a ação, aí não é verbo de ligação. Então, quando eu digo, ela chegou animada. Aí, vamos supor, eu tirei o verbo chegou daqui. Tiro chegou e coloco ela está animada. Povo lindo, vai combinar. Mas aí ela não chegou, tá vendo? Ela está animada, mas não chegou. Então, a ação de chegar, isso aqui é uma ação. Se é uma ação, a gente viu que a ação pode ter predicativo e sujeito. Então, não é para achar que tudo é verbo de ligação. Aqui quem chega? Chega, verbo intransitivo. Então, qual que é a ideia que nós temos aqui? Que ela chegou e está animada, tá? Então, está subentendido. Esse verbo continua sendo verbo intransitivo, porque é um verbo de ação por natureza. Quer dizer, tem predicativo nos dois, mas o predicativo do sujeito aqui não vai transformar esse verbo de ação em verbo de ligação, né? Muito bem? E o ontem aqui? É adverbial de tempo, né? Não vai mudar nada, que a gente já sabe que pode ter nos dois, né? Então, adjunto aqui, adverbial. Nos dois. Mas que não está modificando nada aqui, que o meu objetivo era mostrar para vocês um adjunto, adverbial. Mostrar para vocês, ó, predicativo, sujeito. Mas aqui eu tenho verbo de ligação e aqui eu tenho verbo intransitivo. Então, é mito dizer que todo predicativo do sujeito, o verbo já é de ligação. Vamos para um outro mito. Pedro parece adoentado. Quem que está adoentado? Pedro. Aqui, ó. Então, Pedro é sujeito. Adoentado. Se fosse Maria, adoentada. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Tá vendo? Pedro nasceu adoentado. Povo lindo, nesta frase, quem que está adoentado também não é Pedro?
Não é qualidade, estado, qualificação do sujeito? Então, eu tenho nas duas frases, sujeito, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Nas duas. Muito bem. Aí, o que acontece? Predicativo sujeito, predicativo sujeito. Aí, o aluno, que não é meu aluno, que não viu essa aula, que decorou que tem predicativo sujeito, verbo de ligação. O que vai acontecer com ele? Ele vai perder essa questão. O que ele vai? Porque aqui, quando ele disser que isso aqui é verbo de ligação, tudo bem. Aqui, nesse caso, ele vai chutar. E a gente vai dizer assim, ó, se parece, porque está. Então, troquei por ser está, deu certo, que não perdeu a ação. Agora, Pedro nasceu adoentado. Se eu disser que se Pedro nasceu adoentado porque parece que está, eu teria que tirar o verbo nasceu daqui, tá vendo? E se eu tirar, perde a ação de nascer. Então, aqui eu tenho uma ação de nascer. Então, eu não posso tirar isso daqui. Eu não posso trocar por ser está. Se eu trocar, perde a ação de nascer. Então, nascer aqui é verbo intransitivo. Então, o que está subentendido? Que Pedro nasceu e está adoentado. Ok, povo lindo? Então, vamos para a próxima questão? Questão não, próxima alternativa. A questão vem daqui a pouco. Muito bem. A jovem ficou atrasada. A jovem ficou atrasada. A jovem ficou bem. E agora? Esse item 3 é para falar aqui, ó. Tudo que parece modo adverbial, a gente vai dizer assim, ó. A jovem ficou como? Como que ela ficou? Atrasada. Pronto. A jovem ficou como? A jovem ficou bem. Acontece, eu posso dizer, ó, jovem atrasada, eu digo, não é isso? Agora eu digo jovem bem? Não, eu diria a jovem boa. Então, bem está modificando o verbo. Então, observa, o verbo é o mesmo, só que aqui atrasada está qualificando sujeito e bem está modificando o verbo. Moral da história. O que a gente tem que observar aqui, mais uma vez? Que eu tenho aqui o famoso como, né? Eu uso para os dois. Como? Como que a jovem ficou? Ficou bem. Mas a jovem é bem? Não, a jovem ficou bem. Então, aqui está modificando o verbo. Como que a jovem ficou? Atrasada. Qualidade do sujeito? Então, se ela ficou atrasada, porque ela está atrasada. Verbo de ligação. Agora, tem predicativo do sujeito aqui? Não. Então, nem tudo que parece modo é adjunto adverbial, tá vendo? Agora, esse atrasado aqui qualificou o sujeito, predicativo do sujeito. Não é modo? Não é o modo como ela ficou? Mas é predicativo sujeito, não é adjunto adverbial. Então, está aqui mais um mito. Agora, nesse caso aqui, bem está modificando o verbo. Se está modificando o verbo, eu já sei que isso aqui é um adjunto adverbial. Adverbial de modo. É um adjunto adverbial de modo. E ficou aqui, povo lindo, esse ficou aqui, tem predicativo? Não. Se não tem predicativo, já não é de ligação. Então, vai passar a ser verbo intransitivo. Então, povo lindo, recapitulando, essa aula de hoje foi só para trazer as particularidades. E nós trouxemos particularidades. Que o verbo transitivo não precisa de nada para ter sentido, ele é uma ação completa. Mas pode aparecer alguma coisa depois dele. O que pode aparecer depois de um verbo transitivo? Adjunto adverbial ou um predicativo sujeito. Ou nada, não é isso? Pronto. Agora, quando for verbo de ligação, qual que é a particularidade? O verbo de ligação obrigatoriamente tem que ter o quê? Um predicativo sujeito. Mas pode ter adjunto adverbial, não vai interferir. Muito bem. Aí foi o que a gente viu agora, mitos e verdade. Qual que é o mito? O mito é a pessoa pensar, tem predicativo sujeito e verbo de ligação. A gente viu que não é. Porque o predicativo pode aparecer com qualquer verbo. Qual foi o outro mito? Que tudo que parece modo é adverbial? Não. Um predicativo do sujeito parece modo, como, por exemplo, a jovem ficou atrasada, é o modo como ela ficou. Mas está qualificando o sujeito, o predicativo do sujeito. Ok? Maravilha?
Vamos colocar isso em prática agora no nosso exercício? Vamos. Vamos que vamos. Bom, aí eu coloquei aqui um resumo dos 5 tipos de verbo que nós já vimos, né? Só para lembrar, porque aí na questão sempre aparece um pouquinho misturado também. Então, lembrando, estudamos aqui o verbo transitivo direto, estudamos o verbo transitivo indireto, estudamos o verbo transitivo direto e indireto, estudamos o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Lembrando que, além dos exercícios que nós estamos fazendo aqui, vocês terão uma lista com umas 50 questões só desse assunto, para que vocês possam exercitar, né? Somente desse assunto. Vocês vão receber no grupo da turma, tá bom? Maravilha. Então, eu já sei que se é transitivo direto, tem um complemento chamado objeto direto, e a característica porque é sem preposição. Quando for verbo transitivo indireto, tem um complemento chamado objeto indireto, que é característica porque é com preposição. Quando for direto e indireto, a gente tem aqui 2 complementos. Um com preposição e outro sem preposição. Quando for verbo transitivo, pode ter, é obrigatório? Não. Pode ter o adjunto adverbial, que modifica o verbo, pode ter o predicativo do sujeito, que qualifica o sujeito. E quando for verbo de ligação, tem que ter o quê? Obrigatoriamente. Predicativo do sujeito. Ok? Então, vamos lá para os nossos exercícios. Muito bem. Questão de número 1. Nossa questão de número 1 diz assim: o verbo em destaque foi incorretamente analisado. Ou seja, foi feita uma análise de forma incorreta. Estão procurando o que está errado. E, no caso, o verbo em destaque. Por que isso é importante perceber? Porque pode ser que tenha outros verbos, mas se eles não estiverem destacados, nós não vamos trabalhar outros verbos que não estejam nessa condição. Então, aqui, acordei no meio da noite e pensei em você. Então, eu tenho acordei e tenho pensei, mas só está destacado pensei, tá vendo? Quem pensa, pensa em algo, pensa em alguém, em alguma coisa. Então, eu já sei que se tem a preposição aqui, ó, em, tem preposição dentro desse meu complemento. Então, esse meu complemento tem preposição. O verbo que pediu, pensa em algo, alguma coisa, alguém. Então, isso aqui é um verbo transitivo indireto. Em algo, em alguém, objeto indireto. Então, isso aqui está certo, mas a prova está pedindo o quê? Está pedindo uma questão errada. Então, nesse caso aqui, isso aqui é um verbo transitivo indireto e é o que está escrito, então a questão está certa. Na letra B, ela estava animada ontem. Bom, aqui você tem o verbo estava. Parte do princípio que ser estar já é verbo de ligação, mas para isso tem que ter o quê? Tem que ter predicativo sujeito. Quem que estava animada, povo lindo? Ela. Se ela estava animada, ela sujeito. Animada, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Animada, predicativo do sujeito. E estava, verbo de ligação. Então, essa resposta está correta. Estão procurando o que está errado, né, gente? Estão procurando o que está errado. Todos brincavam no quintal. Bom, aí o verbo é brincar, ele está dizendo que esse verbo brincava é um verbo transitivo direto. Então, vamos ver. No quintal, não é o lugar? Se é lugar, povo lindo, é adjunto adverbial. Adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Certo? Então, esse verbo brincava aqui não é verbo transitivo indireto, como está escrito aqui. Então, eu já encontrei a minha resposta, né? Então, isso aqui está errado. A análise, não está? Porque isso aqui vai ser um verbo intransitivo. Mas a prova não pediu a questão errada? Ou então a letra C está errada. Porque aqui está como quem brinca, brinca. Verbo intransitivo. Quem brinca, brinca. Verbo intransitivo. E no quintal, adverbial de lugar. Pedir a conta e sair do restaurante. Então, o verbo sair. Quem sai, sai. Quem sai, sai. Quem entra, entra.
Não exigiu nada. Verbo transitivo. Agora eu quero dizer de onde? Do restaurante, adjunto, adverbial, de lugar. Adjunto verbial de lugar. E aí, né? Isso aqui está certo. E a resposta também estava errada, a letra C, que a prova pediu, a questão pede exatamente a análise incorreta. Então, quem sai, sai. Bom, também, povo lindo, só analisei o que está destacado, para que depois você em casa fazendo aí os exercícios, não confundir. Então, eu fiz exatamente o que a questão queria, somente o que está destacado, tá bom? Então, aí, letra C. Vamos para a próxima questão? Vamos. Questão de número 2. Estavam doentes alguns funcionários da empresa. É a frase e a prova quer que os termos, se é termos, né, povo lindo, análise sintática, grifados nesta oração são respectivamente. Então, tem que ser na ordem que vem a frase, tá? Então, aqui, ó, estavam, então, do verbo ser estar, pode ser verbo de ligação intransitivo, doentes, alguns funcionários. Então, se eu perguntar aqui, ó, quem que estava doente? Quem? Toda vez que eu uso quem para perguntar, eu encontro o sujeito. Né? Não disse quem? Então, os funcionários. Sujeito. Aqui é o sujeito. Muito bem. Aqui é o sujeito. Agora, povo lindo, esses funcionários estavam como? Como é que eles estavam? Doentes. Tá vendo? Doente está caracterizando o sujeito. Está dando a característica, uma qualidade, um estado do sujeito. Então, doentes aqui é um adjetivo. Porque eu tenho doente, doentes. Tá vendo que é adjetivo? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. E aí você poderia pensar assim, mas tá deslocado. E por que não tem vírgula? É assim, povo lindo. Toda vez que você tiver S, não, aqui não é S não, aqui é o V que tá deslocado, peraí. Vou pegar a borrachinha aqui. Ó, aqui tá o S. Vamos apagar, que esse não é o S. Ó, aqui é o verbo, aqui é o complemento e aqui é o sujeito, tá vendo? Então, o nosso SVC está deslocado. Agora, quem que está fora do lugar? Quem que está deslocado aqui? Preste bem atenção. Quem está deslocado aqui, povo lindo, é o sujeito. Quem saiu do lugar dele é o sujeito. E toda vez que o sujeito sai do lugar dele, não precisa colocar vírgula. Nem no início, nem no meio, no fim. É proibido. Sujeito, antes, no meio, depois, não precisa colocar vírgula dentro do período simples. Verbo, antes, no meio, depois, também não. Agora, esse predicativo do sujeito aqui, se ele tivesse para cá e dentro do sujeito, antes do verbo, tá vendo? Ele que teria que ter vírgula. Mas não caso, quem está fora do lugar é o sujeito. Então, o predicativo do sujeito está no lugar certinho. Olha aqui o verbo. Isso aqui é um verbo de ligação. O verbo de ligação, predicativo sujeito. Quem que deslocou? O sujeito. Então, não precisa colocar vírgula. Tá vendo aqui? Então, presta bem atenção nesse detalhe. Quem que está fora do lugar? O sujeito. Então, como a prova quer respectivamente, eu tenho que contar a resposta. Que primeiro tem predicativo sujeito e depois tem sujeito. Aí, a gente vem aqui, ó. Predicativo sujeito, letra D, e depois sujeito. Então, tá aí a resposta da questão. Então, mais uma vez, quando que o predicativo sujeito vai ter vírgula? Quando ele estiver deslocado. E qual o lugar dele depois do verbo? Ele está depois do verbo? Sim. E o sujeito está deslocado? Está, mas sujeito não precisa ter vírgula. Tá bom, povo lindo? Agora, nós vamos ver a questão de número 3. Aí sim a gente tem um predicativo do sujeito deslocado. Ele está fora do lugar. Agora, vamos ver como que é. Em, o adjetivo. Ó, só que ele já disse adjetivo, tá vendo? Em destaque, exerce função sintática. Acontece, povo lindo, que isso aqui poderia... É uma questão de BFC. Poderia ter a pegadinha seguinte, porque você vai olhar que um adjetivo, por exemplo, um adjetivo não pode ser adjunto adverbial, então já está fora, né? Um adjetivo, a princípio, não pode ser objeto direto, geralmente é substantivo. A princípio, não pode ser sujeito. Mas olha quem sobrou. Lembra que eu falei naquele primeiro slide que um adjetivo pode ser predicativo, sujeito, pode ser adnominal.
Ainda pode ser um predicativo do objeto. Então, quer dizer, na hora que eu tenho isso aqui, eu tenho que entender a diferença. Então, observe. Se eu tiver um predicativo sujeito deslocado e não tiver vírgula, ele vira adjunta nominal, porque é obrigatório ter vírgula. Então, se eu disser, ó, Pedro nasceu feliz. Feliz, predicativo sujeito, que depois do verbo. Agora, se eu disser Pedro feliz nasceu, feliz, não é mais predicativo sujeito se não tiver vírgula. Ele vira adjunta de nominal. Então, fique atento. Então, o que aconteceu aqui? Eu já sei que isso aqui é adjetivo, então só pode ser um desses dois, o predicativo ou adjunta de nominal. Aí você olha, caracterizou o sujeito, está depois do verbo, ou se tiver dentro do sujeito tem vírgula, predicativo sujeito, se tiver sem vírgula, de nominal. Então, ó, ao que responde, eu quero que você entenda que isso aqui é uma oração, essa primeira aqui, ó. É que isso é uma espécie de período composto, ó. Tá vendo? Ao que responde é uma oração. É como se eu falasse assim, a casuarina disse fastiada, tal. Só que é o seguinte, lá na prova, continua aqui essa questão, essa frase, tá vendo? Segundo parágrafo. E aqui, a prova não trouxe o restante, só colocou enfastiada com vírgula e casuarina. A casuarina aqui, povo lindo, que é a frase que você tivesse na prova e ia ter o texto, é o sujeito. Essa casuarina aqui, ó, a frase continua, tem um verbo e tal. Quem que está enfastiada aqui? Casuarina. Tá vendo? Feminino singular? Certo. Essa presença dessa vírgula aqui, fez com que enfastiada deixasse de ser um adjunto nominal e passasse a ser um predicativo sujeito. Aí, prof, por quê? Porque agora ela está, povo deslocado, porque isso aqui é uma oração, tá vendo? Esquece isso aqui, você tem que pensar daqui para cá. Isso aqui tudo não é o sujeito? O predicativo sujeito está dentro do sujeito, ou seja, está antes do verbo. Então, para continuar sendo predicativo, tem que ter vírgula. Se não tivesse essa vírgula, passaria a ser adjunto adnominal. Então, fique atento. Tudo bem que é um mimimi, é um pelo em ovo, mas tem prova que cobre isso aí. Então, uma adjunta nominal, uma prova de GV, por exemplo, que adora essas particularidades, seria aí carro-chefe. Essa coisa de ao deslocar, né, ao mudar, prova do CESP, o NEB também. O NESP é que não usa muito isso aqui. Então, observe, enfastiada aqui, por estar dentro do sujeito com vírgula, é um predicativo do sujeito. Então, isso aqui foi BFC também. Predicativo do sujeito. Então, eu já sei que a minha resposta é a letra D, porque isso aqui é um predicativo. Mas, ou seja, se não fosse essa vírgula, isso aqui seria um adjunto adnominal. Então, o predicativo só é predicativo se estiver depois do verbo. E se estiver dentro do sujeito, tem que ter o quê? Vírgula. Se não tiver com vírgula, vira adjunto adnominal. Perfeito e lindo, povo lindo. Então, lembra, isso aqui é uma oração, isso aqui é outra. O restante dessa oração continuou lá no texto. Perfeito? Perfeito. Questão de número 4. Em sorri tranquilo. Povo lindo, se eu disser, ele sorri tranquilo, não é? Ela sorri tranquila. Quem sorri, né? Aí. Verbo intransitivo, ação de sorrir. Agora, se eu dissesse tranquilamente, é um modo. Mas quando eu digo tranquilo, eu vou dizer que ele sorri e está tranquilo. Ela sorri e está tranquila. Tá vendo que existe tranquilo e tranquila? Tá. Já é um adjetivo. Qualificou o sujeito, dizer, prof, onde está o sujeito? Ué, sujeito oculto. Sorri tranquilo quando pensa, né? Ele pensa, ela pensa, que apressa coisa daqueles imaturos. Sorri tranquilo, masculino. Então, ele sorri tranquilo. Então, nesse caso aqui, isso é um predicativo do sujeito. Ah, prof, por que aqui não tem vírgula? Porque está depois do verbo. E por que eu sei que é predicativo sujeito e não é um adjunto adverbial? De modo... Porque tranquilo é adjetivo, povo lindo. Tranquilo e tranquila. Tá vendo que eu tenho? Então, isso aqui é um adjetivo. Se isso aqui é um adjetivo... Tá vendo? Isso é um adjetivo. Se isso aqui é um adjetivo, e está qualificando sujeito oculto, né? O sujeito não está aqui, o sujeito oculto, então o predicativo sujeito. Qual a resposta nossa? Letra B.
Então, aqui explorei para você. Então, assim, ó, lá na segunda questão, é para a gente ver que isso aqui, predicativo sujeito, é um adjetivo também, mas está depois do verbo, tranquilo. Esse aqui é um predicativo sujeito, mas como está antes do verbo, ou seja, dentro do sujeito, vírgula. E aqui a gente viu que tranquilo, tranquila, adjetivo, predicativo sujeito também. E aí, acho que a gente vai aí para a última questão de hoje, que diz o seguinte. Perante a morte, tudo é desculpável. Aqui, povo lindo, perante a morte, tivesse uma vírgula aqui, ia ficar ainda mais claro. Né? Perante, diante, né? A noção de verbial. Então, isso aqui não tem nada a ver com a história. Tudo que é o sujeito da questão é o verbo. O verbo. Desculpável. Agora eu tenho que descobrir. Ele fala, só que ele fala que é classe gramatical. Se é classe gramatical, é morfologia, não é análise sintática, tá vendo? Não. De verbo, substantivo, adjetivo. Aí, povo lindo, o que eu tenho que ver? Se está qualificando o sujeito, se está modificando o verbo. Se estiver qualificando o sujeito, é um adjetivo. Se estiver modificando o verbo, é um advérbio. Então, vamos ver? Tudo é desculpável. Quem que é desculpável aqui, povo lindo? Tudo. Tá vendo? Tudo aqui é o sujeito. E desculpável está caracterizando o sujeito. Se fosse todos são desculpáveis, tá vendo que iria para o plural isso aqui? Então, se eu colocasse aqui todos, que não existe o plural de todos, não existe, seria todos, né? Aí seria todos são desculpáveis. Tá vendo que iria para o plural isso aqui? Se fosse advérbio, não iria, né? Aí, nesse caso, já sei que isso aqui é o predicativo do sujeito. Aqui é o predicativo sujeito. Isso aqui é o quê? Verbo de ligação. Isso aqui é um verbo de ligação. Então, tudo é desculpável. E aí, a gente aprendeu o que hoje? No primeiro slide. Que todo predicativo sujeito qualifica, caracteriza. Então, quem é que tem essa função? Então, eu já sei que um predicativo sujeito é um adjetivo. Olha aqui. Adjetivo. Lembrando, um adjetivo é uma palavra adjetivada, tanto faz, tá? É um adjetivo. É que aqui a prova está perguntando especificamente. Então, a palavra desculpável é um adjetivo na classe gramatical. E é um predicativo sujeito na análise sintática. Como a prova está pedindo classe gramatical, então letra C é a resposta correta aqui da nossa questão de número 5, tá bom? Então, os nossos exercícios aqui, o que ele deixou claro? Para a gente analisar. Ligou o verbo, é advérbio. Advérbio de... Modificou o verbo, adverbial de modo, por exemplo, ou de lugar, de tempo e tal. Caracterizou, qualificou o sujeito, predicativo do sujeito. Bom? Então, aí, vamos finalizando aí a nossa aula. Né? Voltando aqui. Vamos voltar. Muito bem. Então, povo lindo. Aí, finalizando a nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, né? Já que nós falamos aqui as particularidades. Aí a prof se vê, que antes não estava me vendo, né? A particularidade, né? Aí as particularidades do predicativo sujeito adjunto adverbial. Se precisar, assista essa aula de novo, veja as particularidades, que isso cai muito em prova. Veja o exercício, lembrando que já fizemos bastante exercício nas aulas anteriores e que vocês ainda vão ter, aí vão fazer uma lista de exercícios aí com 50 questões para praticar bem. E aí, a nossa próxima aula, nós já vamos começar a estudar o pronome, né? O emprego do pronome pessoal já vai ser o nosso próximo assunto. Tá bom, povo lindo? Então, agradeço a todos vocês pela presença, né? Maravilhosa. É sempre uma alegria estar com vocês aqui, meus alunos do curso Português Online. Esse é o primeiro curso, é a primeira turma. Logo, logo teremos mais uma turma, mas essa é a primeira. Uma alegria muito grande. Tenho aqui os meus alunos aqui da Bahia, os alunos de São Paulo. É uma satisfação enorme. E agradecendo, desejando a vocês tudo de bom. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, povo lindo.